Diante do que estamos vendo acontecer lá nos Estados Unidos, é grande a preocupação da Rural Business com o rumo da democracia em todo o planeta. E como única agência de informação de agronegócio independente do mundo, não poderíamos deixar de investigar, analisar e dividir isso com você, nosso assinante, que direto ou indiretamente opera no setor de alimentos, que poderá ser profundamente modificado no Brasil e no mundo. Ontem, no primeiro capítulo da nossa série Eleições nos Estados Unidos, Entenda o Jogo Oculto, mostramos que na avaliação da Rural Business, o maior vencedor desse pleito não será Donald Trump e muito menos Joe Biden. O maior vencedor será Xi Jinping. E claro, o Partido Comunista da China, que depois de décadas começa a ver o seu plano de dominação global dar um grande salto, caso Biden seja oficializado presidente dos Estados Unidos. É claro que muita coisa ainda pode acontecer, mesmo com Biden eleito, mas desde já é importante observar que o Senado americano caminha para ter mais republicanos do que democratas, e isso pode sim ser uma primeira grande pedra no sapato de Biden. Neste segundo capítulo, nós vamos mostrar o que pode ficar diferente no mercado da soja, cultura que comanda o ritmo do agronegócio aqui no Brasil e que, se for afetada, vai atingir em cheio a economia e, de tabela, o seu bolso. E olha, isso se aplica até mesmo a você que vive a milhares de quilômetros de distância de um pé de soja. O texto que eu vou apresentar a partir de agora foi redigido por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos, e editado e dirigido por Júlio Brissac, diretor e analista-chefe de pecuária de corte aqui da Rural Business. Pois bem, em outubro de 2019, no exato momento em que os produtores brasileiros iam a campo para cultivar uma nova safra de soja, precisando travar negócios antecipados para o que só seria colhido agora, em 2020, a velha mídia e os sites gratuitos começaram a ser inundados de notícias sobre o acordo Fase 1, que seria assinado entre Estados Unidos e China, numa clara tentativa de assustar os produtores e garantir que a China se fartasse de soja barata, mesmo estando completamente encurralada e só tendo o Brasil para se abastecer. E a pressão era tão grande que, quando a Rural Business viu o professor Marco Villa dando pitaco sobre o assunto, não se aguentou e publicou o seguinte vídeo. Professor Marco Villa, quando falar de soja, consulte a Rural Business, e que pode ser acessado no nosso canal Mundo Rural Business. Mas por que isso é tão importante hoje? Porque é aí que muita gente passa a perceber o quanto é imprescindível trabalhar com informação profissional nas mãos. É aí que muita gente começa a se dar conta do peso que é acompanhar uma agência independente, que gera informação sem pressão de patrocinadores, sejam eles compradores ou vendedores de algum produto ligado direto ou indiretamente ao campo. E é exatamente isso que garante à Rural Business liberdade para mostrar cenários que nunca seriam publicados na velha imprensa, garantindo aos nossos assinantes maiores chances de lucro ou a possibilidade de evitar graves perdas financeiras. E precisamos de você para dar continuidade a esse projeto. Dependemos de cada assinatura, que começa em apenas R$ 9,90 por mês para garantir esse serviço ativo. Pois para entender melhor o que esse investimento pode significar para o seu bolso, nós vamos te contar uma história. O ano era 2019 e os lobos travestidos de cordeiros tentavam faturar em cima dos produtores de soja aqui do Brasil. Imediatamente, a Rural Business colocou sua cara a tapa e avisou que a soja iria bombar agora em 2020, que a China não queria acordo algum com os Estados Unidos. O que Pequim queria mesmo era limar Donald Trump do mapa político norte-americano. Pois estava dado o recado e o pontapé inicial de uma longa jornada. Está vendo esses dois títulos de vídeos de análises alertas produzidos pela equipe de grãos aqui da Rural Business para os nossos assinantes? Pois bem, e se eu te dissesse que eles começaram a ser publicados há mais de um ano? Sim, esse material foi divulgado aos nossos assinantes há mais de um ano.
A imagem da esquerda com a frase "sem acordo, China quer Trump fora da Casa Branca" refere-se a um vídeo pautado em matérias do início de outubro de 2019. Já o título da direita, "Acordo, China quer Trump fora da Casa Branca", é a capa do vídeo publicado cerca de um mês depois, em novembro, quando o país fervilhava de bobagens e tentativas de manipulação no mercado da soja. Pois chegou o dia 15 de janeiro de 2020, data da assinatura do tal Acordo Fase 1 entre Estados Unidos e China. E o mundo assistiu ao maior vexame do século. Pelo menos foi essa a sensação que a Rural Business teve ao ver a cara de Donald Trump. Xi Jinping, líder máximo do Partido Comunista Chinês, sequer deu as caras em Washington. Donald Trump, com olhos de fogo ou com fogo nos olhos, foi obrigado a engolir a seco e assinar um acordo patético com o vice-primeiro-ministro Liu He. E as máscaras começaram a cair. Pois bem, a Rural Business pode não ter conseguido evitar que todo o agronegócio brasileiro fosse ludibriado pelas manobras estratégicas da China, que, vale lembrar, é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil, pois sem a China não existiria esse gigantesco mercado da soja que temos hoje aqui no Brasil. Mas o nosso empenho é sempre buscar antecipar o amanhã hoje para os nossos assinantes. E que mais uma vez teve êxito e certamente possibilitou aos profissionais do setor uma visão mais nítida do que estava de fato acontecendo no mercado, pautando ações que garantiram, pelo menos a muitos dos nossos assinantes, a melhor safra de soja da sua história. E é isso que estamos tentando fazer de novo nesse exato momento. Tudo o que você está ouvindo hoje aqui vem sendo alertado diariamente aos nossos assinantes, pois seja com Biden ou com Trump na cadeira de presidente dos Estados Unidos, não demora muito para a China colocar em prática uma nova jogada estratégica para reduzir custos e aumentar suas margens de lucro. Olha, isso é do jogo, meu amigo. Você precisa estar preparado. Afinal, os chineses são os maiores importadores de soja do planeta. Eles precisam comprar quase 1/3 de toda a soja produzida ao redor do mundo e não podem dormir de touca, né? E tenha certeza que vem coisa muito grande pela frente, mas olha, grande de verdade. O que a Rural Business vai te falar agora pode soar até meio fantasioso, mas escreve aí. Vai faltar soja no mundo em 2021. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Pode faltar soja no próximo ano. E se isso for confirmado, a China terá sérios problemas estratégicos pela frente. Você que não opera diretamente nesse mercado, que é um simples consumidor, me responda uma coisa. Quantas vezes já chegou no supermercado e se perguntou por que os preços dos alimentos subiram tanto? Pois então, meu amigo, comida não cai do céu. Enquanto o campo depende do clima e de altos investimentos e se defende da enorme pressão dos ecochatos e ecodinheiristas de plantão para tentar aumentar cada vez mais a produção, o consumo não para de crescer. A cada ano que passa, mais gente nasce e menos gente morre. A população migrou para as cidades e hoje as pessoas vivem mais, com mais dinheiro no bolso e com mais qualidade de vida, demandando cada dia mais alimento. E o mais grave, a Ásia, em especial a China, país que tem 1,5 bilhão de bocas para alimentar todos os dias, mudou seus hábitos alimentares, demandando cada dia mais proteína animal. E é aí que está a chave desse cofre. Depois de anos em escalada de alta, os estoques mundiais de soja estão em queda livre. O Brasil, maior produtor e exportador mundial dessa commodity, vai pisar em 2021 com seus estoques zerados. Os Estados Unidos, que por 2 anos seguidos viu desabar as suas vendas de soja em razão dessa pendenga com a China, enfrenta hoje uma pressão de demanda nunca vista na história. Imagine você. Segundo a feição exclusiva aqui da Rural Business, e que é passível de leves oscilações até que os números sejam confirmados oficialmente, os exportadores americanos já venderam
82% de toda a soja prevista para ser exportada nesta temporada 2020-21. 82%. Acha pouco? Pois tudo isso aconteceu em pouco mais de 2 meses, ou seja, restam ainda 10 meses de negócios pela frente. A China, meu amigo, tem fome. Cenário que a Rural Business vem alertando há muito tempo. É impossível provar, pois tudo que diz respeito à China é coberto por um manto divino do talvez, do quem sabe, do não te conto. Mas para a equipe de grãos aqui da Rural Business, os chineses já vivem ou estão próximos de enfrentar uma grave crise alimentar. E isso vai mudar o mundo. Isso que você está vendo foi apresentado pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, em fevereiro deste ano de 2020. E revela uma projeção de longo prazo, de 10 anos, para as exportações de soja originadas aqui do Brasil. No primeiro número à esquerda, você vê que a expectativa era de embarques de 75,7 milhões de toneladas para esta temporada 2020-21. Pois pasme, porque acabamos de fechar a temporada anterior, 2019-20, com 97,3 milhões de toneladas de soja exportadas. 97 milhões de toneladas, que, como você pode ver pelo gráfico, só era previsto acontecer daqui a 9 anos, lá em 2030. Tá bom para você? Como pode ver, a coisa tá bruta demais, meu amigo. Há tempos a China sabe que o seu maior problema é segurança alimentar. O governo chinês tem na memória os gravíssimos problemas e os horrores provocados pela fome da era Mao Tse-tung. Pequim sabe melhor do que ninguém que quando falta comida, qualquer país do mundo fica ingovernável. A estratégia da China de dominar o mundo, de impor uma nova ordem global, não começou a ser desenhada ontem. Ela vem de décadas. Se o socialista Joe Biden, se for eleito e se conseguir governar depois da avalanche que virá nos tribunais americanos, se ele de fato vai ser um chino-americano, só o tempo dirá. Mas, se vencer as eleições, tenha certeza que ele virá com 2 pedras para cima do Brasil, usando o manto ambiental para forçar mudanças a seu favor e a favor de seus aliados. A Amazônia? Bem, pelo novo mapa de Joe Biden, muito provavelmente a Amazônia vai começar lá no Nortão e terminar, quem sabe, no estado do Paraná. E claro, virar rápido para o estado de São Paulo. O agronegócio seguirá sua trajetória de crescimento, não há qualquer dúvida disso. Mas se Joe Biden vencer, terá que se profissionalizar muito mais para enxergar antecipadamente suas manobras e de seus colaboradores e colocar definitivamente a China e o próprio Estados Unidos nos seus devidos lugares. Na outra ponta, se Trump vencer as eleições, aí segura peão. Acreditamos que a economia americana vai crescer a passos largos e o dólar se fortalecer ainda mais. A ditadura socialista sofrerá um duro golpe e a China ficará cada dia mais dependente da soja aqui do Brasil. Para Júlio Brissac, temos que aprender a ser ainda mais estratégicos e mais competentes que os chineses. E o único caminho para a mais simples dona de casa, ao ocupante do cargo do mais alto escalão do governo brasileiro, é apostar em formação profissional de mercado longe da velha mídia. O mundo pode, a partir do fim das eleições nos Estados Unidos, ser radicalmente modificado para melhor ou para pior. Mas como otimista moderado que sou, acredito fielmente que estamos num lento, mas consistente processo de evolução da espécie humana. Avante agronegócio desse imenso Brasil, porque mais do que nunca, só com informação profissional, investigativa e isenta é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.